Bom, gente, agora a segunda parte da aula seria confeccionar e resolver os exercícios com vocês. Gente, são 4 exercícios, 2 deles da FUVEST, tá? Vai prestando atenção, o quarto exercício, o nível é alto, então a gente começa aqui a ter que batalhar para certos entendimentos de conjunto. Então, gente, primeiro exercício seria um clássico, que você pode pensar, será que na maratona de provas que eu vou fazer esse ano, se for cair em conjunto, pode cair um problema desse. É o clássico, é o que você mais vai encontrar também para fazer exercício. Interpretação de texto. Aonde? A regra matemática é simples. Vamos ler o exercício. Dentre os candidatos que fizeram as provas de matemática, português e inglês no concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Conseguiram nota mínima, significa passaram. Além disso, sabe-se que, agora começa. Primeira informação, 14 não obtiveram nota mínima em matemática. Gente, agora entenda uma coisa, não obteve nota mínima, para ficar fácil a interpretação, significa foram reprovados, retidos. Não teve nota mínima, em todos não teve nota mínima. Então, ó, para não ficar lendo, não obtiveram nota mínima, foram reprovados. 14 reprovados em matemática, 16 reprovados em português, 12 reprovados em inglês, 5 reprovados em matemática e português, 3 reprovados em matemática e inglês, 7 reprovados em português e inglês, 2 reprovados nas 3 matérias. E aí a pergunta, sempre um amontoado de informações, e pede, quantidade de candidatos que participaram do concurso foi? Total, o universo do seu exercício. Gente, não vem aqui somando tudo isso, que não vai dar certo, tá? Inclusive, a gente pode dizer que aí a gente tem que prestar atenção na confecção do exercício, porque o único número que eu posso garantir que vai estar na resolução e está aqui no problema é esse 2. Os demais, todos vão sofrer modificações basicamente. E aí, se você for olhar a resolução e querer simplesmente olhar o que você tem aqui, você não vai entender. Você tem que entender o princípio de resolução. Então aí, vamos lá, eu acompanho aqui e você acompanha aí. E agora, tela branca. O que eu devo pensar? Eu quero quantos alunos prestaram o concurso. Então eu quero o universo. O universo seriam todos os candidatos citados aí. Eu quero o que está aqui dentro. Todos. E aqui dentro existem 3 conjuntos, matemática, português e inglês. Quando eu dei a teoria, eu disse a vocês que toda vez que a gente começar a trabalhar com diagrama, o diagrama ajuda muito aqui a visualização, a entendimento. Eu disse a vocês que você não pode começar por qualquer lugar, você tem que começar sempre pela maior intersecção. Se você começar o preenchimento por qualquer outro lugar, fatalmente você não vai chegar ao resultado que o exercício propõe. Então agora, vai lá no texto e você vai perceber que você vai ter que, teoricamente, aqui nesse exercício, ir preenchendo de baixo para cima. Procurar os candidatos reprovados nas 3 disciplinas. Onde estão esses diagramas? Vão estar os reprovados, justamente o que não obtiveram nota mínima. Gente, procurando aí informação número 7, você tem exatamente 2 candidatos e 2 aqui. E como eu disse, esse 2 vai ser o único número que está no texto
e vai estar aqui. Por quê? Vai percebendo. Sobe na informação 6. 7 não obtiveram nota mínima em português e inglês. Procurar português e inglês. É aqui. E aí começa a entender. Quem foi reprovado nas 3 disciplinas foi reprovado em português e inglês. Se você tem 7 elementos, você já tem 2 deles aqui. Então aqui vem 5. Sobe, quinta informação. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e inglês. Matemática e inglês são 3 candidatos. 2 deles já estão aqui. Então aqui vem a ser um só. 3. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e português. 5. 2 já estão aqui, então aqui 3. E agora sobe para a parte individual. 12 não obtiveram nota mínima em inglês. 12. Só que você já tem aqui, olha bem, 7, 8. É isso? 4 aqui. 16 foram reprovados em português. Você já tem aqui 10. Então aqui 6. E 14 reprovados em matemática. Você já tem 6 alunos aqui. Aqui 8. No texto superior, ele fala que 20 alunos foram aprovados. Tiraram nota mínima. 20 não estariam aqui nos conjuntos dos reprovados, e sim estaria somente no universo. Se você quer quantos candidatos prestaram esse concurso, você quer o universo todo, somar esses números. Vou facilitar um pouco, se eu quero somar tudo, ó. Português, aqui você já tem 16 candidatos. Somar os números. Depois mais 8, mais 1, mais 4, mais 20. Total 24 com 25, 49 candidatos, alternativa aí. Gente, o que se espera assim, pensando em Enem, uma questão como essa, se aparecer conjunto, probleminha, certo? Agora, parte para o segundo exercício, já mais técnico, mais de leitura, cobrando propriedades, é aí que a gente entra. Primeira parte de resolução, diagrama, ajuda nos problemas, nas operações. Já aqui, como havia dito para vocês, isso é muito utilizado em problematização também de conjuntos, na leitura, enunciado. Eu represento conjunto por uma propriedade, não simplesmente dou ele explicitamente para você. E aí você tem que se virar um pouco com algum conhecimento que você tem. Gente, olha bem, conjunto A é um X que pertence aos naturais. Já tem que recorrer quem que é o conjunto dos naturais. E é divisor de 60. Então, quem que é o conjunto A? Divisor de 60. Gente, 0 não divide mais nem, né, aqui, nem na China. Divisor de 60, natural, só positivo, não interessa os negativos para mim. O 1, o 2, o 3. O que mais? O 4, o 5, o 6. Bastante, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não, 8 não, 9 não, o 10, 11 não, o 12, 13 não, 14 não, o 15,
16 não, 17 não, 18 não, 19 não, 20, acho que depois é o 30 e o 60, bastante. Como é que eu acho o divisor? Alguém lembra? Um bom espaço para lembrar. Aqui numa página branca, como é que eu acharia esses divisores? Né? Que de repente você fica, será que eu esqueci algum? Como é que eu acho divisor mesmo? Sempre que se fala em divisibilidade, multiplicidade, né, MMC, MDC, você tem que pensar em decomposição em fatores primos. 60. Decompõe em fatores primos. Por 2 dá 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Como é que é achar divisor? Preste atenção, não é difícil, mas você tem que fazer uma distributiva aqui. Gente, sempre lembrar que o 1 é divisor de qualquer número, inclusive dele mesmo. O 1 está presente toda vez que se falar em divisor. Agora, meu trabalho vai ser distribuir todos esses fatores por tudo que eu conseguir aqui. Então aqui, 2 vezes 1, 2. Agora o próximo 2. 2 vezes 1 vai dar o 2 de novo. 2 vezes 2 dá o 4. Agora é a vez do 3. O 3 tem que ser multiplicado por todo mundo aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E agora o 5 por todo mundo que tiver aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Pode perceber que esses são os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem. Lembrou achar divisor? Voltemos ao problema então. O A, divisor de 60. B é um número x pertencente também aos naturais, bem menor e bem mais simples. Então que x seja um número maior, 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Ou seja, x está entre 1 e 5, podendo ser igual tanto a 1 quanto 5. Então o seu conjunto B vai ser quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, só. De 1 a 5. Então agora, ó, então o número de elementos do conjunto das partes de A intersecção com B é um número. Gente, o que seria A intersecção com B? O que A e B têm em comum? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, o próprio conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5. Agora entrou aqui um pedido, que a gente não falou na teoria, mas também não é tão importante não. Ele quer o número de elementos do conjunto das partes de A. O que é o conjunto das partes de A? Intersecção com B. Gente, o conjunto das partes de um conjunto seria um conjunto que possui como elementos
os subconjuntos de A. Então aqui vai ser um conjunto dentro de um conjunto, que seriam os subconjuntos, no caso aqui, de A intersecção com B. Gente, se você tem 5 elementos, lembra que o número de subconjuntos, a gente falou que era 2 elevado a K, e K é a quantidade de elementos. Então você teria 2 elevado a 5 elementos, que daria 32 subconjuntos. Se o conjunto das partes, na realidade, é o conjunto dos subconjuntos, quantos elementos o subconjunto das partes desse conjunto vai ter? 32. Então é um número múltiplo de 4 menor que 48? Sim. Primo entre 27 e 33? Primo ele não é. Divisor de 16? Não. Ele é múltiplo de 16. Par e múltiplo de 6? Não. Pertencente ao número de 32 a 40? Não está igual a 32. Resposta A. Então note aqui, né, pessoal, o que a gente diz. Isso já é uma questão técnica. É como às vezes provas de matemática gostam de cobrar de vestibulares tradicionais, tá? Unicamp, Mackenzie, GV. Então já é uma prova que não tem muita historinha, mas tem. Sabe que é múltiplo, sabe que é divisor, sabe intervalos, sabe que é um número primo. São cobranças que existem aí. O próximo exercício, cheio de continha. Lembrar, achar fração geratriz, números racionais. Também Enem adora esse tipo de problema. Ele fala lá, um grupo de alunos cria um jogo de cartas, em que cada uma apresenta uma operação com números racionais. O ganhador é aquele que obtiver o número inteiro como resultado da soma de suas cartas. 4 jovens ao jogar recebem as seguintes cartas. O vencedor do jogo foi quem desses 4? As cartas que foram distribuídas são essas. A soma das cartas tem que dar um número inteiro. Só lembrando aqui, eu falei já durante o curso, como é que se acha a fração geratriz mesmo. Vou achar essa daqui, como é que é? 0,666, a gente chama de x. A dízima só tem uma casa. Graças a Deus, aqui a grande maioria só tem uma casa, as dízimas. Se só tem uma casa, você multiplica por 10. Se tivesse 2, multiplicaria por 100. E você teria 10x, então, aqui, igual a 6,666, e assim vai. Aí, subtrairia a primeira da segunda. 9x igual a 6. X igual a 6 nonos, que dá na realidade 3, dividindo por 3, 2 terços. Correto? Então essa carta aqui seria 2 terços, mais 7 meios, mais a segunda carta. Mas aí tinha um macetinho, não é? Uma dízima só sempre vai dar aqui o número da dízima, e aqui, por ser subtração sempre 10 menos 1, daria 9. Então aqui você conseguiria rapidinho
me dizer quanto é essa dízima. 2 nonos. Assim como essa é 2 terços. Cuidado aqui, hein? Porque aqui o 1 não faz parte da dízima, nem esse 1 aqui, que é a parte inteira do número. Então aqui você deveria de pensar. No caso do 1,333, eu poderia separar a parte inteira mais a dízima. Certo? E aí, isso daqui resulta em 1 mais 3 nonos, que é 1 terço. Da mesma forma, eu faço com 1,1111. Isso daqui se poderia separar 1 mais 0,111 dízimo. Isso dá 1 mais 1 nono. Pronto, resolvido o papo dessas dízimas periódicas que apareceram. Agora, vamos lá? Essa pessoa, se a soma das duas cartas, recebeu 1 mais 1 terço, mais 4 quintos, mais, o que é 1,2 aqui? Não é dízima. Inclusive, né, gente, quando a gente diz isso, a gente deve entender, não tem pontinhos aqui. Então, o que é 1,2? É 12 décimos, mais 7 terços. E isso, 2 nonos, mais 1 quinto, mais 3 décimos, mais 1 sexto. Aqui seria aí 1 mais 1 nono, mais 3 décimos, mais 17 décimos, mais 8 nonos. Último, 2 terços, mais 7 meios, mais 1 décimo, mais meio. Agora a operação MMC, soma de números racionais. Quero que dê inteiro. A coisa poderia simplificar aqui, ó, por 2, ficaria 6 quintos. Aí o MMC daria aqui 15. 15 por 1 dá 15, vezes 1, 15. Mais 15 por 3 dá 5, vezes 1, 5. 15 por 5 dá 3, vezes 4, 12. 15 por 5 dá 3, vezes 6, 18. 15 por 3 dá 5, vezes 7, 35. Vou somar aqui e ver se dá um número inteiro, tá? 20, 55 com mais 30. 55 com 30, esse primeiro daria 85 quinzeavos. Não dá inteiro. O segundo, não dá para simplificar nada. MMC aqui. Aqui, vamos fazer o próximo. Aqui o MMC vai dar bem grande. Qual que é o MMC aqui? Aqui é 90, né? Mais fácil. 90 por 1 dá 90, vezes 1, 90. 90 por 9 dá 10, vezes 1, 10. 90 por 10 dá 9,
vezes 3, 27. 90 por 10 dá 9, vezes 17. Isso daqui vai resultar em 9 vezes 7, 63 vão 6, 153. E aqui 10 mais 80. Isso daqui vai dar 90, 100, com mais aqui 180, 280, 360. Dividido por 90, dá 4. Portanto, quem tem a soma sendo o número inteiro é Tadeu. Faça essas somas e veja, não vai dar inteiro. É paciência, como eu disse, aqui são operações, lembrando MMC, certo? Que a gente já discutiu antes em outras aulas. E agora, quarto e último exercício. Gente, presta atenção, que aí a gente diz, né? Quando o cara às vezes quer dificultar a sua vida, ele consegue, mesmo numa matéria que às vezes a gente não dá valor. Tem que juntar aí tensão, final de ano, você já psicologicamente acha o vestibular difícil. De repente, quando o cara quer ocultar de vocês alguma coisa, ele consegue. Olha esse exercício. E olha que FUVEST, né? Não gosta tanto da matéria conjunto, não. Não é uma coisa assim... Cai muito, 2018, 2014, tá? Depois não apareceu nada, 2019, 2020. Mas ele sempre gosta dos papinhos irracional, que você não gosta, racional. E aqui esse exercício, quando a gente diz isso, é um exercício que a gente fala assim, pô, lá no nervosismo, leia isso, depois parece tão difícil. Então veja bem, o número real x que satisfaz, o número está entre 3 e 4. Não pode ser 3, não pode ser 4. Aqui a gente tem que já pensar, é 3, alguma coisa. Bom, tem uma expansão decimal na qual os 999 primeiros dígitos à direita da vírgula são iguais a 3. Olha aí, ó, quase 1 milhão. Faltou 1 para 1 milhão de número 3. Até aí você poderia pensar, dízima periódica. Quando você começa no terceiro 3, você fala dízima periódica. Mas olha bem o que ele fala. E os 1 milhão e 1 dígitos seguintes são iguais a 2. Vixe, então já começou a furar a tua dízima. Não é 0,333, 1/3. Né? E os restantes são iguais a 0. Aqui deveria te chamar a tua atenção. Os restantes, quantos? Quantos existirem? São iguais a 0. Ou seja, 0 após a vírgula não tem valor. Se você chegou aqui e depois só tem 0, não precisa mais pôr. A conta acabou. Ah, então esse número não é um número simplesmente infinito. Não. Porque se chegou no 0, o número acabou.
só que teve 2 milhões de casas após a vírgula. Esses 999.999,3 que ele falou, e depois esses 1 milhão e 1 de 2. E aí depois é 0. Aí não precisa pôr. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, eu já posso ignorar esta. X é irracional? Não. Irracional não possui dízima periódica, mas não tem fim. Esse número citado teve fim. X é maior ou igual a 10 terços? Gente, se eu pegar 10 terços, eu vou ver que vai dar 3,3333. Aqui sim é uma dízima periódica. Não tem outro número. Já o outro, o que vai acontecer? Ele falou, está entre 3 e 4 e 3, a gente já falou. Tem 999.999,3. Só que depois ele continua com 1 milhão e 1, 2. Ou seja, isso daqui nunca vai baixar para 2, sempre é 3. Esse número não pode ser maior. X não é maior. É menor. Então essa também está falsa. Então esse é o conhecimento de conjunto que nós tínhamos que ter. Tá? Para entender 1, 2. Agora, o terceiro já é um conhecimento aí de noção aí de notação científica e também um número par. Será que x vezes 10 elevado a 2 milhões é um número inteiro? Gente, essa é a verdadeira. Agora a gente vai fazer no outro quadro esse exercício. Eu quero pegar esse número que eu acabo de decifrar quem é e multiplicá-lo por 10 elevado a 2 milhões. Então vamos lá. Gente, quem é o meu x? É o número 3,33333. Segundo ele, você tem 999.999,3. Depois 2, você tem 1 milhão e 1. Números 2. Isso para você simplesmente perceber, não é ter medo, que você está considerando 2 milhões de casas após a vírgula. Seria a soma desse com esse. Correto? A proposta dele é você pegar esse x e multiplicar por 10 elevado a 2 milhões. Gente, o que é multiplicar por 10? Qualquer número. Se você tem um número, você vai multiplicar por 10. É 10x. Se você tem um número, multiplica por 100. 100x. E 100 é 10 ao quadrado. Se você tem um número e multiplica por 1000, 1000x. Pensando no número que tem vírgula, multiplicar por 10, você faz a vírgula andar uma casa. Multiplicar por 100, você faz multiplicar e andar 2 casas. 1000, 3 casas. A vírgula sai daqui e vem para cá.
Gente, se eu multiplicar por 10 elevado a 2 milhões, eu vou levar a vírgula 2 milhões de casa aqui. E aí lembra que aqui você só tinha zeros, esses zeros não tem significado nenhum aqui. Ou seja, o número ao multiplicar por 10 elevado a 2 milhões passa a ser um número inteiro. E com final 2, par. Portanto, a alternativa lá, que seria a alternativa E, apenas 3 verdadeira. Lindo exercício, mas ninguém diz que ele é fácil. É como a FUVEST gosta às vezes de pressionar vocês. Não é bater o olho e ir respondendo, mas tudo vai fazer sentido se você for caminhando, devagar, passo a passo. Certo? Gente, um abraço a todos e uma boa semana.